Nós saudamos a todos na manhã deste terceiro domingo do mês de outubro, pela graça de Deus, pelo cuidado, pelas misericórdias dele, nós estamos aqui. Alguns estão chegando ainda, os que estão lá fora estão tomando seus lugares, estão se acomodando aqui dentro, nesta manhã especial. Eu queria só dar alguns avisos bem relevantes. Então, terça-feira agora, recomeça o outro módulo, o último deste ano do curso Docmus. Você tem isso no seu boletim, Aconselhamento Bíblico, parte 1, porque no começo do ano que vem teremos a parte 2, dado o conteúdo que nós temos na área de aconselhamento com o pastor Manuel, oportunidade muito especial que nós temos de tê-lo conosco. Então, atentos a esse curso. Os irmãos se lembram que nós divulgamos, essa informação é também em primeira mão, Arte e História da Igreja, com Marcos Rodrigues. Então, as palestras foram canceladas. Ele ligou para mim, muito aborrecido, triste com a notícia. Ele não está muito bem de saúde, tem algumas questões de saúde envolvendo, acho que alguém da família dele, e ele mesmo não está com a saúde. Ele falou: pastor, eu não estou bem para ministrar, é uma notícia triste que eu tenho que dar para os irmãos, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Obviamente que eu disse tudo bem, que nós iríamos orar pela vida dele, mas ele virá para fazer a exposição das ilustrações. A gente só está fechando agora a data e horário certinho. Então, dia 27 e 28 à noite não tem mais, por conta do cancelamento da parte dele. Questões aí familiares, de saúde dele, da mãe dele. Então, ele pediu compreensão, e obviamente que há compreensão. Não há nem o que se discutir nesse sentido. Então, suspende-se o último final de semana as palestras à noite, mas ele virá, para não passar em branco, ele virá talvez 1 ou 2 sábados, num horário específico. A gente vai passar para a igreja para trazer as ilustrações e falar um pouco dos personagens que ele tanto ilustra, ele desenha. Então, é somente isso. Após o culto da manhã, prezados que estão à porta, podem entrar, tem espaço aqui à frente. Aqui no banco do lado da Bia, tem bastante espaço, né, Bia? Pode sentar, e tem aqui à frente, podem se acomodar. Primeiro banco também tem, no banco do Paulo com a Jaqueline tem. Vocês deixam alguém sentado do lado de vocês, não deixa? Deixa, né? Não deixa aqui não. Isso, dá para a gente se acomodar. Lucas, cabe mais alguém, não cabe? No banco? Cabe, né? Isso. Vamos se aproximando. O primeiro banco está totalmente vago ainda, a gente pode tirar algumas coisas daqui. A Joênia convoca, após o culto da manhã hoje, diz que são assuntos rápidos, mas ela não pode decidir sozinha. Acho que são 3 assuntos rápidos, e ela até falou: pastor, as mulheres resolvem rápido, mas eu preciso falar com elas, uma breve reunião, acho que aqui à frente mesmo, na Joênia. Aqui à frente, após o culto, ela pede, então ela convoca mulheres da Mulher Cristã, deu um branco agora, em missão, não é em ação, em missão, em ação, enfim, né? Ela convoca para essa reuniãozinha. Eu quero orar ao Senhor, pedindo as bênçãos para esse culto. Eu acho que creio que são esses os avisos, e logo mais, então, falarei um pouco do motivo do culto desta manhã. Passarei a palavra para o pastor Paulo e daremos uma sequência um pouco diferente hoje, por conta do que teremos pela frente. Então, vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Deus de toda a graça, de todo amor, Deus da misericórdia, o Deus bom, justo, que está acima de todos e reina soberano sobre o universo, nós nos colocamos diante do Senhor, dependentes de Ti, louvando o Senhor pela manhã deste dia, pelo sol que brilha, pelos pássaros que cantam, por Tuas providências para com nossa vida, o pão de cada dia que tem nos dado, a Tua bondade sendo manifestada em nós, ó Deus, inclusive adversidades e lutas que passamos, mas que nos conduzem mais perto do Senhor e independência de Ti. Nós nos rendemos ao Senhor, ó Pai, e que ao cantarmos também cânticos, hinos, flua do nosso coração muito mais do que dos nossos lábios, intenção de honrar e glorificar ao Senhor que é digno, ó Pai.
Tira de nós aquilo que não pertence a este culto, talvez distrações, problemas, ansiedades, algum medo, talvez tristeza, alguma amargura, pensamentos que não convêm a esse momento, que fiquem de fora, para que tão somente a primazia, o Senhor seja o centro do culto nesta manhã, ó Deus. Então cuida de cada um de nós, sonda nossos corações, como diz o salmista, vê se há algum caminho mau, mas guia-nos pelos caminhos eternos, pelos caminhos de Cristo. Rogamos ao Senhor, ó Pai. Abençoe os que estão em suas casas, acompanhando a transmissão, ainda que com limitações, que não podem estar conosco, mas da mesma forma que a graça, o amor do Senhor esteja com essas vidas, esses corações, renovando neles o ânimo de saberem que pertencem ao Senhor, ó Pai. Assim nós pedimos as Tuas bênçãos, porque somos fracos, somos falhos, dependentes de Ti, e oramos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós temos como prelúdio musical uma música que um hino que o grupo de louvor vai cantar, Inário para o Culto Cristão. Se você tem um inário próximo de você, que nós não conhecemos, eu particularmente não conheço esse hino. Ele não é difícil, ele não é conhecido. Mas eu não vou cantar junto. Eu vou acompanhar, tem um ali. Ó. O título é Tu és digno de louvor. Batendo o olho assim, parece ser simples. Então nós vamos aprender, só que agora nós vamos ouvir. Se você conhece, já pode cantar. Estou falando a partir de mim, mas de repente alguém já conheça. E depois, na hora oportuna, quando o pastor Paulo começar a orar, nós vamos cantar junto. Então, por isso que é importante a gente poder aprender agora, ouvir bem, para depois a gente poder cantar junto. E é um hino que nos convida, de fato, como nós oramos agora há pouco, a dedicar nossa vida àquele que é digno de louvor. Porque Salmo 96, 4 diz: porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Santo, grande, poderoso, és para sempre meu Senhor, exaltado e glorioso, tu és digno de louvor, puro, justo e generoso, és para sempre meu Senhor, soberano e grandioso, tu és digno de louvor. Vamos mudar o script aqui. Vamos cantar todo mundo junto agora. Pegaram bem, parece, né? Tivéssemos os inários em mãos, dá para cantar em vozes, fica muito harmonioso. Vamos ficar de pé, igreja, e já cantar junto. Aprendemos, eu creio que sim, graças a Deus. E que letra, né? Que letra linda. Santo, grande e poderoso, és para sempre, meu Senhor, exaltado e glorioso, tu és digno de louvor. Que eu e você possamos cantar isso aí, vindo do nosso coração. Santo, grande, poderoso, és para sempre meu Senhor, exaltado e glorioso, tu és digno de louvor, puro, justo e generoso, és para sempre meu Senhor, soberano e grandioso, tu és digno de louvor.
podem se assentar, dá vontade de cantar mais vezes, né? A gente vai chegar a cantar a capela, tá bom? Não hoje. Vamos avançando. Quero chamar o pastor Paulo já à frente, ele vai assumir a mesa. Eu queria avisar a igreja, eu creio que todos já sabem, quem não sabe vai ficar sabendo agora. Hoje é um dia de assembleia extraordinária da nossa igreja. O presidente vai assumir a mesa agora, a secretária vai acompanhar, ela vai secretariar. Você vem aqui, ela vai ficar ali mesmo, ela vai anotar tudo, porque nós estamos hoje com um único assunto, que é o recebimento de novos membros na igreja, precisamente 7 famílias, e nós iremos ter um tempo um pouco diferente hoje, teremos uma reflexão na palavra, sim, mensagem, ainda que de forma um pouco mais rápida, mas reservando um tempo para esse momento que eu diria para a igreja, assim, histórico, um pouco diferente, depois eu falo um pouco sobre isso. Então quero passar a palavra agora ao pastor Paulo. Ele vai fazer a abertura, em seguida ele já vai assumir também um momento de... Temos alguns motivos de oração, ele vai orar também, colocando algumas questões. Alguns chegaram para ele, deram motivo de oração, ele quer compartilhar isso com a igreja. E aí sim, então, cantaremos mais alguma coisa, as crianças vão se apresentar, mas toda essa ordem vai fazer parte do momento de assembleia extraordinária. Eu já vou passar o livro que vai ser assinado. Assina o livro os que são membros da igreja. Por favor, Monize, dá sequência. Bom dia, igreja. Hoje, em nosso momento de oração, quando chegamos 8h30 aqui, eu mencionei um dos versículos da palavra, alguns versículos da palavra de Deus, em 2 Samuel 22, quando Davi se coloca diante de Deus e ora a Deus, né? E disse: o Senhor é minha rocha, é minha cidadela, o meu redentor, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, força da minha salvação, e o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas. Mas ele diz no versículo 4: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Nós temos muitos inimigos, mas nós podemos descansar em Deus, naquele que pode todas as coisas. Então vamos descansar as nossas vidas nesses momentos de muitas vezes tribulação em nossas vidas, problemas muitas vezes que nos questionam, mas vamos colocar tudo diante de Deus. Então nós temos alguns motivos de oração. Primeiramente, quero também dizer que os aniversariantes dessa semana, que Deus abençoe a cada um deles, guardando-os, protegendo-os. Também a irmã Maurícia pede oração pelo Lourenço Miguel, sobrinho. Ele passou por uma cirurgia de apendicite ontem, e na hora da cirurgia o médico descobriu que já havia estourado. Ele fez a cirurgia, mas continua com muitas dores. Então vamos lembrar, sobrinho da Maurícia, o Miguel. Vamos estar lembrando Miguel em nossas orações. Lembrando dos idosos da igreja, pastor Cid essa semana também teve um mal-estar, teve que ser internado, mas está conosco, né? Está melhor, graças a Deus. Vamos continuar orando também pelo pastor Cid, né? E outros idosos, irmão João, irmã Lira, irmã Zidônia, irmã Helena Weidman, também irmã Valentina. Vamos estar colocando essas vidas diante do Senhor também. O irmão Sérgio, que não está muito bem, né? A irmã Rita estava bem preocupada agora de manhã, precisou voltar já para casa. Vamos estar lembrando também irmão Sérgio em nossas orações. E lembrando das atividades da igreja, gratidão a Deus pelos professores. Ontem nós tivemos uma reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical, e foi o dia do professor, agradecendo a Deus pela atividade deles. Que Deus continue abençoando cada professor e que suas vidas sejam sempre colocadas diante do Senhor, é a nossa oração. Lembrando dos nossos missionários, agradecendo a vida deles, e que o Senhor sustente
a cada um no seu trabalho, tanto aqui no Brasil como em outros lugares, lembrando cada um deles em nossas orações. E também vamos agradecer a Deus por aqueles que cooperam com seus dízimos, suas ofertas, e hoje especialmente orando pelas novas famílias que estarão agregando com a igreja, que Deus esteja abençoando a cada uma, que possam ser úteis no reino de Deus aqui também na Fazenda Velha, não é? Muito obrigado a todos que compareceram. Vamos inclinar nossas cabeças, fechar nossos olhos, vamos orar. Deus, nosso coração se alegra quando podemos como igreja nos reunir e aqui prestar culto ao Senhor. Que nossos corações se voltem ao Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo teu sustento, pelo teu cuidado, e como nós lemos, o Senhor é o rochedo em quem nós podemos nos firmar. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe cada um daqueles que necessitam de saúde, assim como o pequeno Miguel, ó Deus, que o Senhor esteja com ele, também irmão Sérgio, outros que necessitam de saúde, ó Deus, nós colocamos nas tuas mãos, ó Deus. Lembramos também das atividades da tua igreja, agradecidos por cada professor que tem dedicado sua vida no ensino da palavra de Deus. Obrigado e sustenta cada vida, ó Deus. Lembramos também das demais atividades da tua igreja, projetos e aquilo que nós temos que colocar diante do Senhor, sabendo que o Senhor ainda tem planos para a tua igreja e que nós possamos realizá-los conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Pedimos pelos idosos da igreja, agradecemos também a melhora do pastor Francisco Cid. Também lembramos de colocar diante do Senhor outros idosos, como a irmã Valentina, a irmã Helena, irmã Zidônia, irmão João, irmã Lira. E, ó Deus, cuida de cada um deles, dá paz aos seus corações. Lembramos também das autoridades do nosso país, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger sempre daquilo que não é bom, mas que essas autoridades também busquem o temor ao Senhor, ó Deus. Colocamos elas nas tuas mãos. Também, ó Deus, agradecemos aos que cooperam com seus dízimos, suas ofertas, e pedimos, ó Deus, que sustente a cada família. Pedimos também por essas famílias que estarão se agregando à tua igreja nesta manhã, que o Senhor venha ajudá-los a ser sempre uma bênção aonde eles estiverem. Pedimos ainda pelos teus servos, missionários, que pregam e anunciam teu evangelho. Sempre lembramos deles, tanto aqui no Brasil como em outros lugares, que a tua palavra continue sendo pregada e anunciada, de tal forma que corações venham se dobrar diante do Senhor. Assim nós oramos e pedimos as tuas bênçãos para o culto desta manhã, que seja algo que venha falar aos nossos corações. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então eu declaro a primeira Igreja Batista de Nova Odessa em assembleia extraordinária. Os irmãos que nos visitam, fiquem à vontade, né? Os irmãos estarão, isso é um culto, né? Estaremos aqui celebrando um culto de gratidão ao Senhor, famílias que estarão se unindo à igreja. Então nós queremos apresentar essas famílias e que Deus abençoe, que elas possam ser uma bênção para a igreja. As crianças terão sua atividade? Então tá bom. Então, está declarada, então, a sessão extraordinária. Então, o pastor Werner vai chamar também as crianças e vamos dar prosseguimento nesse culto. Antes delas virem à frente, nós vamos cantar um hino, mais um hino 137 do Inário para o Culto Cristão. Os que puderem, coloquem-se de pé, por favor, para cantarmos esse hino. 137.
Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vivo está. O amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é o nenenzinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro, Cristo vivo está, porque vivo está. O amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está. O amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Meus irmãos, podem se aceitar. Agora, crianças, venham aqui à frente. Eu queria falar que a diretora, Lilian, fale um pouco como foi essa semana, aquela noite longa de sono, de terça para quarta. Né? Todos vocês voltaram descansados para casa, certo, Lilian? Só que não, né, Monize? A Monize postou uns videozinhos nos stories lá, e eu falei, eles estão sofrendo um pouquinho lá. Mas fala, Lilian, como que foi esse momento com as crianças? Eles gostaram, né? Gostaram. Conversando em casa, depois com a Mayumi, foi a primeira vez que o Ivan, por exemplo, dormiu fora de casa, e a Má me contando que ela se impressionou com o Ivan, com tudo tão organizado, preocupação em escovar os dentes, em arrumar a cama, não foi, Má? E aí, assim, essas questões aí extras são tão interessantes, por favor. Bom dia, igreja. É o que eu posso falar que foi ótimo. Foi ótimo. A gente viu Deus trabalhando assim em cada detalhezinho, em tudo, com as crianças. A gente não teve problema nenhum, sabe? Nenhuma criança falou: quero minha mãe, quero minha casa, não quero ficar aqui. Todos assim brincaram muito bem juntos. Já teve criança que me perguntou quando vai ser o próximo, quantos dias faltam para o próximo. Vai ser esse ano? Vai ser no Natal? Não, calma. Mas eu falei com as meninas, as professoras, falei, vamos fazer próximo, sim, porque foi muito bom. Foi um tempo que a gente pôde ficar junto, a gente pôde compartilhar a palavra, a gente pôde ter uma comunhão diferente do que a gente tem no domingo, porque a gente pôde
ficar junto em momentos assim, de dormir, de acordar, de conversar, de comer junto. Então, foi muito bom. A gente pôde ver que Deus assim cuidou de tudo, de cada colchão, de cada alimento, de cada comunhão. A gente teve um momento de oração juntos. Foi uma bênção de Deus mesmo. E assim, a equipe que trabalhou, todo mundo assim, na cozinha, professores, os adolescentes, todo mundo trabalhou junto. Foi realmente uma experiência assim que a gente guarda no coração, que a gente pode ver a família de Deus trabalhando junto, a família de Deus crescendo junto e se unindo e ficando cada vez mais próximo. E as crianças têm uma energia tremenda que a gente não imaginava. A gente foi dormir quase 2 da manhã, 6h30 já estava praticamente todo mundo de pé, os meninos jogando futebol, as meninas querendo brincar. Eu falei, gente, de onde vem essa energia? Mas foi muito bom mesmo. Agradeço à igreja por toda a colaboração, obrigada pelas orações e continue orando por esse ministério, orando pelas crianças, para que a gente possa cada vez mais ensiná-los a crescer em Jesus Cristo. Porque essa comunhão que a gente teve, esse trabalho que a gente teve, toda essa reunião que a gente teve aqui, é para a glória de Deus, e é somente por Ele que a gente consegue fazer isso. A gente não conseguiria se fosse em outra situação. Mas é Deus colocando a mão em cima de nós, e que para Ele seja toda a glória, toda a nossa alegria, toda a nossa comunhão, todos os nossos cânticos, que seja tudo para a glória dEle. Amém. A gente vai cantar uma música agora, que foi um tema que a gente escolheu, que é o fruto do Espírito. Que a gente precisa crescer nesse fruto do Espírito, que a gente precisa mostrar ao mundo que nós somos diferentes, que nós somos de Cristo. E é através do fruto do Espírito que a gente consegue mostrar ao mundo como a gente é diferente. Eu vou orar e eu acho que esperar uma salva de palmas no final. Assim. Parabéns às crianças. Vamos fazer aquela oração de frase, que eu falo uma frase e vocês oram em seguida? É melhor assim, né? Pode ser? Lucas, você entendeu? Eu vou orar e em seguida vocês repetem a frase. Tá bom? Vamos fechar. A igreja pode fazer também. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos o dia de hoje, a semana que tem nos dado, e também o dia que passamos aqui na igreja, no dia da criança, pelas brincadeiras,
pelos estudos, pela comida, por tanta coisa legal. Ajude a cada um de nós a conhecer mais Jesus Cristo e permitir que a nossa vida produza os frutos do Espírito para a glória de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe as crianças desta igreja. No tempo que temos, um dia eu vou ser atropelado, eu já estou contando com isso. É interessante, né? A Lilian falou sobre eles terem energia, a gente se esquece, eu volto e meio falo isso. Na nossa época, né? A gente também tinha uma energia, só que vai passando o tempo, né? E vocês viram, um bate palma para baixo, outro bate para cima, outro não bate, né? É uma descoordenação assim, interessante, curiosa, e até legal de ver. O ser criança, outro mandando beijinho para o pai aqui da frente, né? Olhando assim, depois está cantando e mandando beijinho ao mesmo tempo. Sensacional, as crianças são especiais, né? Você pode abrir na carta de Paulo à igreja de Filipenses. Filipenses capítulo 4 nós iremos. Filipenses 4, eu não quero me alongar nessa reflexão, mas esse é um dos textos de vários que nós temos, onde Paulo dá algumas pinceladas sobre características de igreja, ser igreja, falando em pessoas que estamos recebendo nesta manhã, nós que estamos aqui. Então o texto não é para quem está chegando, é para todos, é para a igreja do Senhor Jesus, deixar bem claro. E olhando para Filipenses, essa é uma das igrejas que Paulo, lá em Atos 16, nós já passamos por isso nos estudos de Paulo. Essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária, a igreja de Filipos. Aliás, foi a primeira igreja a ser estabelecida na Europa. E ele escreveu essa carta quando ele estava preso, uma das cartas da prisão. E o propósito principal de Filipenses é a gratidão pela oferta enviada. Estou assim, passando rapidamente, bem rapidamente, pelo contexto, né? À noite a gente fala um pouco mais ainda. Vamos encerrar hoje, no nosso 22º estudo, à noite, o estudo da vida de Paulo, né? E é interessante que é uma carta que se escreve da prisão, mas que fala de alegria. Nós temos aí pelo menos 16 ocorrências em 4 capítulos dessa alegria que depende de Cristo. Ele está preso, mas ele está com o coração grato diante do Senhor. Dá uma olhadinha em Filipenses 4, versículos, eu vou ler de 10 a 20. Filipenses 4, de 10 a 20. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me. Algumas traduções trazem a viver a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Verso 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, ou alguma tradução diz, as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Olhando os versos 10 e 11, Paulo fala aqui nos versículos de Filipenses 4, 10 e 11, não somente da alegria por saber que existem irmãos preocupados em ajudar. E parece que a situação financeira não é das melhores nessa circunstância aqui. Mas a ênfase que Paulo deixa é de reconhecer
que Cristo ensina. Então, não só irmãos que ajudam nas igrejas ou em Filipos, mas o que ele está colocando aqui, quando se fala de oferta, de ajuda, que Cristo planta em nosso coração como cristãos, o desejo de ajudar, de ser um colaborador da obra. Então, olha que interessante, o viver para Cristo, ele também, quando fazemos igreja diante do Senhor e pelo Senhor, é que nós ajudamos, nós contribuímos, mas o que nós entendemos aqui nas entrelinhas é essa condição de adaptação. Quando Paulo fala em Gálatas, não precisa abrir, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, não é mais a condição de tem que ser tudo do meu jeito. Então diminuem-se as expectativas, diminuem-se as ansiedades, e eu me apego com Cristo. A gente leu aqui no versículo, aprendi a viver, versículo 11, né? 10 e 11 agora, e falamos isso domingo passado à noite, ou retrasado. O que Paulo está mostrando que com Cristo em sua vida, ele passa a ter um coração ensinável. Talvez um homem já com 60 anos de idade aqui. E ele sendo bem instruído, sabemos disso, Paulo foi um homem instruído, bem ensinado. Ele reconhece que em Cristo há muito que aprender. E parece que essa alegria de Paulo, ela é produzida, ou ela vem justamente pela capacidade de reconhecer que Cristo tem a autoridade de ensinar, e ensina com autoridade, e esse ensino na vida, ele traz alegria para ele. Então, esse ensinar que nós encontramos aqui, porque eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação, é olhar para alguém, é colocar os olhos em alguém. Ele se desvincula dos seus próprios conceitos, da sua circunstância, está preso. Ele diz o seguinte: Cristo tem verdades para me ensinar e isso me alegra. Isso me alegra. Então, uma lição que nós temos, igreja, nessa manhã, pensando num homem que está preso e passando por todas as dificuldades. À noite, lá em Roma, há um local, eu esqueci o nome do local, não é um nome muito comum, não é muito visitado, mas aonde provavelmente tenha sido aquela prisão, não a primeira na casa que ele teve, naquela casa em Roma, que foi uma prisão domiciliar, a segunda vez que ele foi preso, que foi num buraco. Está disponível para ser visitado, mas as pessoas não gostam de ir lá, porque o ambiente de fato é muito pesado, cheira a mofo. Então, nós talvez teremos algumas imagens à noite para mostrar um pouco disso, do que ele estava vivendo, mas ele escreve naquela circunstância que Cristo o ensina e isso traz alegria para o coração dele. Então, uma lição que nós temos, que também é triste para nós, muitas vezes, ver uma necessidade, eu chamaria isso de uma autoafirmação em tudo que nós vemos hoje. Pessoas e líderes religiosos, eles precisam falar das suas credenciais, o que ele estudou, o que ele fez, os títulos, as conquistas. Parece que isso é um combustível do qual você tem que se valer a todo momento. Parece que quando eu conto dos meus diplomas, do que eu fiz, são credenciais para me colocar num nível mais elevado, pessoas querendo dizer, olha, eu sou alguém, olhe para mim. As redes sociais também denunciam isso, né? Paulo diz ao contrário, Cristo me ensina, o Senhor me ensina. Então, uma característica que ele mostra aqui da vida transformada e transmite isso à igreja de Filipos, nunca, como crentes em Cristo Jesus, fechar o coração aos ensinos do Senhor. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque o Senhor me ensina. Eu quero ir para um segundo momento aqui, eu disse que ele seria meio rápido hoje, né? Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13, avançando um pouquinho para frente. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, enfim, aí coloca o 13, tudo posso naquele que me fortalece. Acostumado a uma vida, ele tinha uma vida que era dirigida por ele mesmo, a gente aprendeu isso nos estudos, né? Ele era o centro. Lembra quando ele comandava as perseguições aos cristãos? Ele se bastava. Ele era um dos principais do Sinédrio.
gostava de ser notado. Mas com Cristo aqui, o apóstolo fala da sua capacidade de se amoldar à vontade do Senhor, e eu em casa preparando o estudo, não consegui evitar de me lembrar de Abacuque, ainda que, lembra o finalzinho? A figueira não floresça, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que nos currais não haja gado, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O que Paulo está nos ensinando aqui, a ideia que está implícita, ou no texto diretamente podemos ver, antes não era assim, antes as coisas tinham que sair do meu jeito para eu ser feliz, antes tinham que me contentar, antes eu tinha que perseguir cristãos para o sinédrio me elogiar, eu me senti o tal dentro do sinédrio, então satisfazia o meu ego, eu chegar e falar, dessa vez eu prendi 5 cristãos, e todo mundo batia palma para mim, eu estou aí parafraseando, enfim, ele fala, mas não agora, ainda que as coisas não saiam da forma como eu gostaria, o Senhor é mais em minha vida, o Senhor é a minha alegria. A palavra grega aqui, para fortalecer, sugere algo bem intenso, assim, suficientemente forte, ser capaz, ter sentido, ser válido, ser capaz de fazer muito, ainda que as circunstâncias não sejam todas favoráveis. E note, não é força física, aqui é força na mente. A ideia é, Cristo, eu confio num Cristo que me torna válido. Aquilo que nós aprendemos na carta de Paulo a Filemão, lembra? O Evangelho me torna útil. Uma lição para nós aqui, igreja, em Atos, você vai lembrar em Atos quando acontece a instituição dos diáconos, há uma necessidade, as viúvas estavam sendo esquecidas de serem servidas, e é uma necessidade, pessoas que se prontifiquem a resolver o problema, e essas pessoas surgem. Como é triste quando surgem pessoas que criam problemas. Paulo está falando aqui de igrejas que buscam soluções, e que Deus levante, e desse sentido nos torne válidos, para apresentarmos soluções, crentes, cristãos que resolvem. E uma pergunta assim, né? Eu trago problemas ou soluções para o reino de Deus? Então, aprendemos que Cristo nos fortalece, mas Ele também nos torna válidos a uma nova disposição para o pensamento. E para o final, versículo 17. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. É um outro resultado da ação de Cristo na vida e pensando coletivamente na igreja. Eu não sou o mais importante, outros são importantes para mim. O apóstolo sabe que ele precisa, mas o seu alvo principal são outras pessoas. Essa semana, o pastor Lazzarini fez um vídeo falando sobre egoísmo e altruísmo. Ego, mas o altruísmo é o outro, a necessidade do outro. E vocês, irmãos, notaram no verso 19, ele recebe a oferta, mas como que ele devolve isso à igreja de Filipos? O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, as nossas necessidades. Ele fala, não, de vocês, da igreja. Ele abre mão dele, de pensar no bem dele. Deus vai suprir as vossas necessidades. O que nós aprendemos aqui, igreja, como igreja, Cristo no coração, que Cristo muda alguns sentimentos, muda valores. Quando conhecemos Jesus, nos preocupamos se não machucamos alguém, por exemplo. Nos preocupamos como falamos, a forma como falamos, abafamos o nosso coração carnal. Nos preocupamos se aquilo que eu vou fazer pode ser feito. Se a minha presença vai contribuir para que o ambiente seja agradável, essas coisas Cristo coloca em nosso coração. Porque a gente sabe que trabalhar em ambiente pesado é muito desagradável. Eu creio que aqui vários tiveram essa experiência já. E é lamentável que isso tantas vezes pode acontecer no meio de cristãos. Quem é de Cristo se preocupa em produzir bons resultados em outras pessoas. Cristo muda os propósitos e os sentimentos pelos outros. Então, como igreja, com pessoas, Cristo, Ele ameniza, ou poderíamos dizer que Ele tira as nossas diferenças. O irmão apareceu hoje com a camisa do Palmeiras aqui. Está aqui, ó.
irmão Fernando. Ele é palmeirense, você diz, não, tudo bem, é só um exemplo, e é carinhoso. Ele falou assim, o pastor está bravo porque eu estou com a camisa do Palmeiras. Eu falei, meu irmão, o maior é o que nos une e o que nos separa. Amém, igreja? Aqui, eu abraço um corintiano aqui, a gente chega nesse ponto da nossa irmandade, glória a Deus, né? Então, outra mais baixinho, outra mais altinho, outro... Igreja, eu vou avançar um pouco mais. Não permita que a política estrague a irmandade no corpo de Cristo. Não permita isso. Não morda, não caia nessa. O que o inimigo mais deseja é que você discute e se afaste. Essa semana eu soube de 2 famílias que saíram da igreja e falaram, nós vamos voltar depois das eleições, porque pensamos de forma diferente, que talvez a maioria pense lá em X igreja, só que não tem ambiente porque estão brigando. Ora, meus irmãos, passamos dessa fase, por favor. Não é... eu estou preocupado com essa ideia, com o que está sendo semeado. Não é isso, não é isso. Cristo muda os propósitos, Ele muda os pensamentos pelos outros. Então, na carta aos Efésios, que nós não vamos abrir, o que diz? Que estávamos longe de Deus, separados uns dos outros. Ali diz que Cristo derrubou o muro de inimizade que havia entre judeu e não judeu, ou judeu e gentil, e que todos têm acesso a Deus. E ele enfatiza que somos o quê? Família. Então, se o Moisés torce por um time diferente do meu, nós somos uma família pelo que nos une, que é Cristo Jesus. Não nos separamos por conta de times ou perspectivas diferentes. Uma família que não é constituída de pessoas que são da mesma etnia, não a família cristã. Uma família que não é constituída se todos têm a mesma cor da pele. Uma família que não é constituída se as pessoas usam o mesmo tipo de roupa. Uma família que não é constituída porque uns são de direita, outros são de esquerda. Uma família que não é constituída se pensa da mesma forma que eu penso. Mas uma família que é constituída em torno da pessoa de Cristo, a partir da cruz. Como já disse Exaltino, a família que se forma na cruz. Maria e João, diante da cruz, tão diferentes um do outro. João mais afoito, nervoso. Maria calma, um pouco pacata. E João se vira e fala, e Jesus fala assim, eis a tua mãe, eis o teu filho. Não eram mãe e filho, mas unidos pela cruz de Cristo. Isso nos mostra que quando não gostamos de alguém ou colocamos preferências pessoais acima das preferências de Cristo, em nossos relacionamentos nós somos infelizes, nós ficamos tensos, ficamos nervosos e nós acabamos ficando o quê? Pessoas chatas. Então, Paulo traz aí uma carta à igreja de Filipenses, uma carta alegre, falando o seguinte: eu creio no Cristo que me ensina e Ele cria em mim um coração adaptável a toda e qualquer situação. Ele nos torna válidos através de uma nova disposição de pensamento. Cristo muda os meus pensamentos. E terceiro, Ele desperta o desejo de despertar o melhor no outro. Nos torna úteis. Eu desejo que o meu irmão cresça. Eu desejo que ele avance, que ele progrida por causa de Cristo em minha vida. Amém, igreja? Que o Senhor nos fortaleça em unidade, nós, membros talvez de tantos anos aqui da igreja, os que estão chegando hoje, a nossa disposição, aí sim há uma só voz, um só coro diante do Senhor. Eu preciso aprender de Cristo Jesus para ser uma igreja melhor para a glória de Deus, para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento, feche os seus olhos. Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua palavra e pedindo perdão se tantas vezes nossas ansiedades, nossos medos refletem um coração talvez fraco, distante do Senhor, achando que nós resolvemos todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo nos ensina, Cristo nos ensina todas as coisas. Que o Senhor semeie em nosso coração mais do Senhor mesmo, para que corações se acalmem, produzam resultado, se tornem úteis, com Cristo no coração, para a glória de Deus Pai. Rogamos, pedimos, clamamos, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Peço permissão ao presidente, ele vai fazer a parte oportuna. Nós estamos em assembleia extraordinária. Quem está em casa também ficar sabendo que estamos num dia muito especial de recebimento de novos membros na igreja. Eu queria só compartilhar com a igreja, bem sim, bem na honestidade, bem próximo dos irmãos, que esse é um domingo um tanto diferente para nós e que reflete algo. Como que eu vou dizer isso para os irmãos, assim, de uma forma... Eu não me recordo de alguma assembleia, no tempo que eu estou aqui, pastor Paulo, de numa só assembleia tantas pessoas chegarem. Parece-me às vezes, eu não sei se você pode me ajudar, Mayumi, os que estão aqui, que assim, por muitos anos estava nós aqui, o nosso povo aqui. Não queria falar essa frase, mas eu vou falar, o nosso grupinho, o nosso convívio. Isso não é ruim, tá bom? Isso não é negativo. E, de uma forma assim, pós-pandemia, as coisas mudaram bastante, e bastante gente... Alguns não voltaram mais, ou foram para algum outro local, mas acho que não voltaram. E chegaram muitas pessoas novas, e isso, de uma forma positiva, de coração, Paulo, isso é bom para nós, isso mexe conosco, isso nos mexe um pouco no banco, porque eu tenho que agora saber mais nomes. Coisa simples que parece, Mateus, mas eu tenho uma dificuldade às vezes. Com nomes, a partir de pontos bem simples, mas nos mostra a igreja muito maior de uma dimensão de 4 paredes de um estatuto, de pessoas que estão sendo bênção, que precisam de ajuda também, e eu queria passar a igreja toda, que esses irmãos foram todos, que eu pude conversar com eles, apresentados ao corpo diaconal, à diretoria, e a diretoria traz hoje como proposta de inclusão desses irmãos no hall de membros da igreja. Nós vamos ter algumas fotos. Dá para colocar a foto do Rogério? Não tem aqui, não é por ordem de nome nada, é aleatório, tá bom? Mas acho que a primeira foto que temos ali é do Rogério e a Marcela. Pode apagar essa lâmpada da frente. Essa família. Eu não vou trazer todas as informações, vou repetir, acho que é a 4ª vez isso para alguns irmãos, né? Já passou pelo corpo diaconal e pela diretoria, mas eles têm vindo de alguns meses, aliás, todos que estão sendo hoje votados, sendo membros aqui da igreja, já estão há alguns meses, alguém mais de ano talvez, eles continuam vindo. Estou brincando, entendeu, né? Eles nos aceitaram, né? Desejam ser membros da igreja. Aí temos aí então, depois eu passo os nomes certinho para a Lidiana, ela vai entregar a ficha, o Rogério Alves de Souza, a esposa Marcela de Souza, e tem a Bia. A Bia já tem se envolvido, cantado, né? E eles, com as crianças também, que na verdade Bia é Beatriz Souza. O que eu vou pedir, que eu não quero estar só junto nessa, é a oportunidade agora de você falar assim, de você gravar o nome deles. Porque a minha luta, de verdade, é com nomes, alguns que já me conhecem. E já chegaram alguns irmãos e falaram assim, pastor, como é o nome dele? Como que é? Como que é? Mas qual? Aquele. Então, vamos parar com isso, porque agora tem chance de estar lá, nome e foto. Grava algum lugar, né? Não sei, escreve, ou tira uma foto lá com o seu celular, para você chegar pertinho e depois falar assim, Rogério, você é o Rogério, né? E você saber quem é. Eles já são, todos os candidatos já foram batizados por imersão em diversas igrejas. No caso do Rogério, você foi batizado no Memorial em Santa Bárbara, foi, né? E também a Marcela, na Igreja Batista Memorial em Santa Bárbara. Frequentaram por um tempo a Igreja Batista Presbiteriana Luz do Mundo. São casados. E só uma coisa peculiar, a Marcela contava as histórias dos acampamentos que ela tinha na chácara da Dona Rasma, a mãe do nosso presidente. Ela falou o seguinte, fomos várias vezes na casa dela, pois minha mãe tinha problema com coluna e necessitava de massagens. Quem não se recorda da Dona Rasma amassando as pessoas, né? Apertando, né? E quando ela chamava o Valtinho para pôr a coluna no lugar, né? Valtinho. Então, ela traz essa lembrança, ela tem vindo à igreja, e também, em algumas oportunidades, antes de frequentarem aqui, estiveram em programações especiais da nossa igreja. Eu queria agora perguntar, então, quero que a família coloque-se de pé, o Rogério com a Marcela, por favor. Tem fio suficiente? Marcela, você quer falar algo para a igreja? Eu acho que isso é um momento importante. Como vocês chegaram aqui, por que vocês estão aqui, o que está no coração, por favor?
Dá uma olhadinha para trás, quem não viu o semblante de vocês. Marcela, isto. Então, eu já conhecia... Mais pertinho um pouquinho. Eu já conhecia a igreja e a gente estava orando bastante para uma igreja que tivesse bastante atividade com as crianças. Eu já contei isso para alguns irmãos. E aí veio na memória a Igreja Batista da Fazenda Velha. Aí eu falei, nossa, mas eu acho que lá só vai ter idoso. Nós vamos. Eu falei, não, mas nós vamos visitar. Aí eu vim num culto à noite, e aí a Vasti, que eu dava aula no cultinho lá na igreja, ela falou, Marcela, vem de manhã. Vem que o trabalho que eles têm na EBD é maravilhoso. E realmente eu vim, quero até agradecer a Lilian e a Vivian, acho que elas não estão aqui, mas o trabalho é maravilhoso e eu gosto de igreja tradicional. Então, aqui tem cantor cristão, falta só a regente, eu gosto assim. E eu gosto da igreja, fui bem recebida pelos irmãos e eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha família, e agradecer aos irmãos também. Espero ser útil, espero ser bem ativa e participativa para trabalhar na obra do Senhor. Amém. Rogério, quer falar algo? Tudo bem. Pode se assentar. Ambos desejam, então, se tornarem membros da igreja, efetivamente? Sim, né? Desejam se tornar membros. Marcela e Rogério desejam se tornar membros da igreja? Desejam. Passo agora a palavra ao nosso presidente. A gente tem várias pessoas, mas acho que hoje é um dia especial, né? Vamos ter um pouco mais de paciência sobre a nossa programação. Por favor, presidente, colocar em votação. Está diante dos irmãos, em nome do Rogério e da Marcela, alguma proposta para aceitá-los como membro? Apoio? Favoráveis, levantem uma de suas mãos. Contrários? Ninguém contrário. Está vendo? Amém. A Marcela tem sido ela tem ajudado no que pode na cozinha, né? Tem sido útil em programações e são assíduos. É um dos membros que optam em, quando podem, e isso acontece quase todos os domingos, de virem no culto da manhã e também no culto da noite. É uma preocupação deles em relação a isso. Próxima imagem que nós temos, essa família também querida. Eu escrevi certo já? É Aldemir? Tá certo, né? Aldemir, a Jace, e lá tem uma filha só, mas são duas. Tem a Laura, com 8 anos, e a Ana Larissa, com 15 anos. Nós não temos tanto tempo, né? Mas eles frequentaram várias igrejas evangélicas ou pentecostais, a Igreja Internacional da Graça. Ela também, Aldemir se batizou numa igreja também de origem pentecostal. A Jace se batizou na Igreja Batista Filadélfia, em 95. E eles conheceram a igreja através do ministério da Igreja Vida Nova, na verdade, em espanhol, Nova Vida, do pastor Rubem da Lídia. Quando teve aquele evento da Igreja de Santo André aqui, lembra? Aquele primeiro evento? Claudinei encaminhou eles para morarem com a tia Ruth, porque a tia Ruth precisava de alguém para morar. Aí o pastor Claudinei encaminhou, fez a citação, a menção deles, e até eu sei, eu vejo no semblante da tia Ruth, que ela está muito contente com eles lá. Cadê a tia Ruth? Está pertinho? Está ali, né, tia? Ela está muito feliz e com a Jace, são grandes amigas e tem demonstrado nas palavras um grande amor e respeito uma pela outra, né? Então, na verdade, a tia Ruth, o Claudinei e a Priscila que apresentaram a nossa igreja para eles e chegaram aqui querem ficar. O Aldemir, isso é importante passar, ele tem dificuldade auditiva. Quando você for se aproximar, fale, ele lê um pouco de lábios, mas ele compreende, só tem que ser algo um pouco mais devagar, mas tem ações, atitudes que comunicam além de palavras, como um abraço, por exemplo, um sorriso, e você pode se aproximar e abraçar, isso é universal e comunica-se muito bem. Então, no caso, ele e a Jace, as filhas acompanham a família, mas como já batizados também, reconhecem o batismo, a fé em Cristo Jesus, entregando as suas vidas a Cristo Jesus, isso já foi conversado, eles desejam também fazer parte da nossa igreja. Jace, quer ficar em pé e falar alguma coisinha? Deixa eu entregar o microfone. Me ajuda um pouco mais, leva isso aqui. A pergunta é, Jace,
por que vocês escolheram estar em nosso meio, como se sentem aqui. Fale isso, por favor. Fica em pé o Aldamir, a filha também, todos. A igreja vai olhar só o semblante deles. E vamos lembrar do nome de novo, hein? Aldemir, Jacilene, que é chamada de Jaci, e a Laura e a Ana Larissa. Mas pode falar, Jaci, por favor. É assim, né? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que Deus tem nos concedido, né? Conhecido também a irmã Ruth, que é uma bênção na minha vida, e ao pastor Claudinei, a irmã Priscila, e a todos vocês, né, que estão me acolhendo aqui na igreja também. O pastor é uma bênção. Amém. Pastor, né, né? E para mim é uma grande assim, né, alegria de estar junto com os irmãos, compartilhando também, e não tenho muita palavra, não sou muito de estar falando não, é mais meu esposo. Mas é isso aí, agradecer a Deus por tudo. E eu quero ser útil também, né, na obra do Senhor. Vim de uma congregação também em Pernambuco, sou de Pernambuco também, né? Ah, imagina. Vem de Pernambuco. Pernambucana. E eu quero assim, aprender com os irmãos, e agradecendo a Deus por tudo. Eu não tenho muita palavra para dizer. Tá só bom. Agradecimento a Deus. Tudo bem, muito obrigado. Ele quer falar alguma coisa? Ele fala do jeitinho, mas é interessante. Pode falar, Aldemir, por favor. Aldemir. Bom dia, irmãos queridos. Bom dia. Paz de Jesus para todos. Amém. Amém. Fico muito agradecido pela recepção de todos vocês, terem recebido nossa família, sendo sempre humilde com nós todos. Fico muito grato com vocês todos. Amém. Amém. Agradeço bastante ao pastor Claudinei, a irmã Priscila, eles que caminharam nós para cá. Estive com eles ontem, eles falaram o motivo de não poder estar aqui hoje, tá entendendo? Agradeço também a nossa querida irmã Ruth, todos os domingos está sempre disponível a trazer nós aqui pela manhã, participando do estudo, da reunião como nós estamos agora, não é isso? Também o pastor Paulo, que foi o homem que me recebeu pela segunda vez que eu estive aqui, me deu algumas instruções sobre o estudo e tudinho. É uma pessoa que está aqui dentro do meu coração sempre guardada. Amém. E, irmãos, estarei sempre, nossa família sempre disponível a ajudar nesse ministério, fazer o melhor para Jesus. Amém. No que puder. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado. Então é isso, igreja. Passo agora, presidente, por favor, com a palavra. Está diante dos irmãos, Aldemir e Jacilene, aceitá-los como membro. Proposta? Apoio? Favoráveis, levantem uma de suas mãos. Contrários? Amém. Próxima imagem, o Kelvin e a Suzane, ou Suzani. Esse casal é de todos, não que os outros não, tá bom? Mas eles eram os mais ansiosos para esse dia. Eles não estão aqui hoje, porque tem uma programação de aniversário da mãe dela e encontro de família, eles não puderam estar. Do interior, e se puderem, os irmãos pudessem ver a tristeza no semblante, mas pastor, vai ser no dia 16. E tenho deles o Kelvin Gomes de Oliveira e Suzani Pavanelli Nalau. Eu tenho deles aqui, vou deixar na mão do presidente, uma carta de recomendação, porque eles são da Assembleia de Deus, por toda a vida foram da Assembleia de Deus, de 2 igrejas, e tem a carta de recomendação, de mudança, ambos assinados pelo pastor da igreja, pela direção. Achei bem interessante essa carta, ambos em plena comunhão. E a Assembleia então entende a transferência e diz que se acham há tempos em plena comunhão com a igreja, recomendamos para que o recebam no Senhor como fazem os santos. Então isso vai para o nosso documento, da nossa ata. As 2 últimas igrejas que eles frequentaram foi a Assembleia de Deus Jardim Laranjeiras, 7 anos, a Assembleia de Deus Cidade Nova, 6 anos. Como eles conheceram a igreja? Eles queriam se casar aqui. E eu me lembro quando eles me procuraram, uns 2 anos e meio atrás. Eles falam o seguinte: fizemos uma visita em 2020, está aqui a data, conversamos com o pastor e vimos que não existia possibilidade. Por quê? Porque o nosso estatuto rege a ata que só os membros da igreja podem casar. Mas ficamos encantados com os irmãos, eles falam. E aí no começo do ano sentimos o desejo de visitar a igreja novamente, e depois de orarmos bastante, decidimos congregar com os irmãos, e tem sido uma bênção em nossas vidas. Então é um caso assim, bem interessante,
Porque quando eles chegaram aqui, o que eles receberam foi um não. Deus é mais, né, meu irmão? Deus é mais. Porque mesmo com não, eles falaram sim. Tudo bem, a gente não vai casar, mas a gente pode ser mesmo, pelo menos, né? Então, agora está diante dos irmãos, né, essa resposta. Mas é óbvio. Ela no galeto quis ajudar, cortou o dedo, a gente brinca logo aos 10 minutos do primeiro tempo, precisou ir embora, né? Mas eles também têm vindo, sempre que possível têm frequentado, e eles volta e meia falavam, pastor, quando vai ser a assembleia para a gente ser membro da igreja, para a gente ser efetivado? E às vezes vem com pai, com mãe, o banco enche assim de assembleianos, eles trazem mais pessoas, né? E tem um videozinho que eles gravaram, tá fácil o vídeo aí, Lidiane? Então vamos só ajustar o áudio, porque eles queriam falar, mas aí eu falei, faz um videozinho de acho que 1 minuto, não sei, é curto, vamos ouvi-los. Olá, bom dia igreja, tudo bem? Olá, bom dia igreja, tudo bem? Eu sou o Kelvin, essa é minha esposa Suzane. Primeiramente a gente queria pedir desculpas, porque por um motivo de viagem a gente não conseguiu estar presente com os irmãos, mas ao mesmo tempo é um motivo de muita alegria para a gente hoje sermos recebidos como membro na igreja da Fazenda Velha. Estamos muito felizes pela recepção de todos vocês, pelo carinho, pela atenção do pastor Werner nos deu desde o começo, o apoio, e esperamos contribuir com a igreja em tudo que for necessário para a obra e tudo que Deus puder nos ajudar a fazer. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Um grande abraço. É interessante as conversas, que no começo eu falei assim, pastor, eu não sei como cumprimento os irmãos, posso falar paz do Senhor? Eu falei, pode falar paz do Senhor, pode falar na graça do... Pode falar, não tem problema. Então, é interessante esse momento de adaptação, é tudo muito novo para eles, e eles enfatizam que eles precisam buscar ensino da palavra de Deus. Então, graças pelas escolas bíblicas, estudos aqui da igreja, eles falam, a gente precisa de um alimento, a gente precisa se aprofundar na palavra e encontramos, né, no meio dos irmãos, isso traz alegria. Então, pastor Paulo, com o irmão agora, sobre esse casal. Informar também que eles participaram da classe de integração. Doutrinas, né? E foi muito edificante estar com eles, e eles são participantes mesmo, querem estar junto com a igreja. Então, está diante dos irmãos o nome do Kelvin e da Suzaninha. Proposta? Favoráveis, levante uma de suas mãos. Contrários? Não há contrários. Então, nós iremos comunicá-los e eu falar, agora veio o sim. Nós vamos ficar contentes. Próximo que nós temos, esse casal sorridente. Wilson, onde vocês estão aqui, pertinho, né? Wilson, Roberval de Souza, Elisângela Aparecida Inácio, tem a Cecília que está lá, né? Está na classinha, a pequena Cecília. Elisângela, ela cresceu no catolicismo, aos 12 anos de idade conheceu a Igreja Batista. Se eu tiver alguma coisa errada, você pode me corrigir, tá bom? Wilson também nasceu num lar católico, a avó era adventista, a tia era testemunha de Jeová. Meu irmão. Eles foram evangelizados pelo pastor Davilino, a irmã Ruth, conhecem, né? Da Igreja da Vitória, ele está muito ruinzinho de saúde, limitado, a irmã Ruth também. E até eu não entendi, e na nossa conversa, quando falei em pastor Davilino e irmã Ruth, os olhos de vocês brilham. Encontrei a irmã Ruth dias atrás e falei, olha, eles estão em nossa igreja. Não acredito, pastor, que estão lá. Eles são uma bênção. E ela respondeu com o mesmo brilho nos olhos quando falamos de vocês. Então, eles foram doutrinados na Igreja Batista pelo pastor Davilino, pela irmã Ruth. Casaram-se em 2013 na Igreja Batista da Vitória, em Nova Odessa. E aí eles foram para a Igreja Memorial, lá um tempo com o pastor Tibério. Por isso que estão por aclamação também, porque não temos a carta de transferência, né? E... fala um pouquinho para nós, Elisângela ou Wilson, como vocês conheceram a igreja. A Mata com o microfone. Fiquem em pé os dois primeiro, para a igreja ver o semblante deles, né? Como que vocês conheceram o nosso espaço aqui? Por favor, Elisângela. Bom dia, irmãos. A gente conheceu, já passava aqui na frente, a gente já via, né, as belezas naturais que essa igreja tem, né? Ela tem uma beleza que chama a nossa atenção. E a gente estava, desde a pandemia, a gente ficou 2 anos
buscando, orando, pedindo ao Senhor um direcionamento de uma igreja para a gente ir, de uma igreja para a gente educar a nossa filha, né? A gente sempre soube dessa necessidade, né? Tanto nossa quanto para ela que estava crescendo, que está crescendo, né? E graças a Deus vocês são resposta de oração, né? Resposta das nossas orações desse tempo de pandemia que a gente passou orando, pedindo para Deus um caminho, direcionamento de uma igreja, né? Então a gente conheceu através de uma, já conhecia por fora, mas uma irmã em Cristo, a minha amiga Eliane, ela falou: vai lá, você vai gostar, vocês vão gostar, é o perfil de vocês e tal. E nós fomos, e aí a gente passando aqui, um dia a gente achava, a gente tinha vontade de vir, mas a gente achava que era um ambiente um pouco mais seletivo, assim, então a gente ficava com um pouco de receio de entrar. E um dia a gente fazendo pedal, a gente viu a placa para entrar, para tomar água, para usar o banheiro, e a gente resolveu entrar, a gente entrou, a gente fez piquenique, a gente usou o parquinho. A gente foi muito bem recebido por um rapaz que estava aqui, né, cuidando, eu não sei o nome dele, você sabe bem? E isso foi uma bênção, ele deixou a gente muito à vontade, falou: pode usar, pode ficar à vontade. Cecília brincou, a gente estava vindo de um pós-pandemia, então buscando um lugar de natureza para poder estar com a nossa filha e tal. E aí a gente tomou coragem, a gente falou: vamos lá conhecer, né? A gente falou: eles não são tão seletivos assim, porque se eles têm uma placa falando vem, pode vir, pode entrar, então com certeza, né, a gente vai ser bem recebido e tal. Lógico que a gente já sabia que a gente ia ser bem recebido, mas a placa foi encorajou a gente, né, bem a poder vir. E desde então a gente viu que a igreja não é só bonita por fora, ela é bonita por dentro também, porque os trabalhos são maravilhosos, as pessoas, né, são... A gente vê a luz do Senhor em cada irmão, nas meninas, nas jovens, a gente vê e a gente fala: é isso que a gente quer para a nossa filha, é esse ensinamento, é essa base bíblica, a igreja é bíblica, o pastor, né, os professores da escola. A Cecília voltou do acampamento falando que, na quinta-feira, ela falou assim, do nada, estava lá em casa, ela falou assim: mãe, meu coração ainda está feliz. Aí eu falei: por que, filha, seu coração está feliz? Ela falou: por conta de ontem, do Dia das Crianças, foi muito gostoso estar lá na igreja. Então, assim, a gente vê, a Cecília é uma criança que a gente ensinou a palavra para ela desde muito cedo, a gente sempre teve essa noção, né, claro. E eu acho que a primeira vez que eu li mesmo, sentei com ela e li, ela tinha 3 meses que eu li a Bíblia para ela. Então, ela é uma menina que ela é educada através da Bíblia, mas quando ela começou a vir aqui, o crescimento espiritual dela foi muito maior do que a gente podia imaginar, e até hoje a gente se surpreende no nosso culto familiar, as coisas que ela fala. Então, a gente vê que o trabalho ali com as crianças é um trabalho muito sério, é um trabalho que tem muita profundidade, e a gente vê isso através da vida da nossa filha. Então, a gente só tem a agradecer aos irmãos de poder estar aqui e poder congregar com vocês. Wilson, quer falar algo? Wilson, parece que vocês fizeram algum acesso à igreja pela live também, não foi? Na época da pandemia, nós buscávamos alguns cultos pela internet, nós vimos alguns daqui, e depois que nós visitamos a primeira vez, a impressão que ficou foi maravilhosa. O primeiro culto que a Cecília participou, do cultinho, da EBD, foi fantástico. O trabalho que as irmãs aqui, que todos os irmãos fazem com a criança aqui, é sensacional. Depois nós fizemos tudo com o irmão Paulo, também foi maravilhoso. Então, queria só agradecer a Deus também, aos irmãos pela receptividade, porque é uma bênção estar aqui, e esperamos também ficar à disposição dos irmãos que precisarem, podem contar conosco. Ok, obrigado. Podem entregar o microfone. Diante dos irmãos, presidente, Wilson, vocês estão gravando os nomes, né? Wilson e Elisângela, e a filha chama Cecília. Então, vamos aí melhorar a nossa memória. Então, está diante dos irmãos o nome do Wilson e Elisângela. Proposta de aceitá-los como membro? Apoio? Favoráveis, levantem uma de suas mãos. Contrários? Ninguém contrário. Próximo, por favor, por imagem. Esse já é conhecido de mais alguns, né? Está aqui o Mateus? Está aí, Mateus e a Élida, isto. Eles moram em Americana,
Você tem uma irmã que é pastora, é isso, né? Isto, filho de pais católicos, enfim. Tem 2 filhas, a Rebeca não veio hoje. A Rebeca, de 13 anos, e a Luísa, de 6 anos. Também foram membros da igreja quadrangular, depois ficaram numa igreja pentecostal por um tempo, também chegaram a frequentar a Assembleia de Deus. E você me disse, só relembrando que eu não marquei aqui, Mateus, que chegou também a ficar um tempo a visitar a primeira igreja batista americana, né? Pode falar, por favor. Fiquem em pé o casal já, por favor. Já vamos ver o semblante deles. Mateus, Quinchim, a Hélida, então a gente pode agora dar uma olhadinha para trás, para frente, isso. Nós moramos em Santa Bárbara, na verdade, pastor, na divisa com a Americana. Tá bom, foram muitas informações, eu falei Americana, né, mas em Santa Bárbara. Senão os barbarenses vão ficar chateados com a gente. Exato, então está corrigido, meu irmão. A minha esposa, ela se converteu há bem mais tempo que eu, passou por várias igrejas, né? E a gente, por último, a gente frequentou a Igreja Batista do Caminho. Isso, você mencionou aqui por 7 anos, né? Isso, 7 anos, antes de vir para cá. Uhum. Aí nós conhecíamos de vista a igreja aqui, né? Que a gente ia muito para o Recanto Sal, né? E aí um dia eu assisti um culto na internet, né? No pós-pandemia. Aí nós resolvemos visitar, viemos um dia à noite e depois começamos a vir de manhã. E aí a gente não parou mais de vir, né? Começou a vir todos os domingos, né? E assim chamou muita atenção a forma com que as crianças são tratadas aqui, né? Assim, as crianças são participativas, né? Muitas igrejas às vezes não dão muita atenção para as crianças hoje, né? E nós estamos contentes de estar aqui participando e conhecemos várias pessoas aqui, fomos muito bem recebidos. E é isso aí. Se eu der o microfone para minha esposa, ela vai falar uma meia hora aqui. A Hélida quer falar alguma coisa? Hélida, por favor. Então, vocês chegaram assim de forma aleatória, vamos lá um domingo conhecer, a influência foi um culto, uma live pela internet, e curiosamente vieram para cá. E chegamos com a cara e com a coragem, porque geralmente a gente vai numa igreja, conhece alguém leva, convida, né? Mas então, igreja, fiquem atentos ao que está nas entrelinhas. O que a Elisângela falou assim? Nós tivemos coragem e fomos. Eu fico perguntando se a gente bota muito medo nas pessoas. Será, Moni? Será? Não, é tudo bom para reavaliar. Vi que não são tão seletivos. Opa, eu aprendi muito naquele dia. Falei, é isso. Se tem algo para ser mudado, a gente vai mudar, vai precisar pensar em algumas coisas. Mas foi por anos, não vai ser mais, vamos começar. Então, é importante, viemos com a cara e com a coragem. Parabéns, que bom. Há algo para falar, Hélida? Não, né? Podem se assentar, por favor. O Mateus é um amigo de missões. Eu não vou entrar em detalhes, mas o Eleandro, por exemplo, que veio aqui, é amigo seu, né? Aquela família de afegãos que chegou, aquelas que vieram com turbante, quem fez o primeiro contato comigo, se haveria alguma possibilidade de eu saber de algum lugar para acomodar aquela família, foi com o Mateus Quinchim. Ele me ligou, pastor, conseguimos alguma coisa. Depois o Claudio nem entrou em contato. Então aí eu vi que Mateus tem algo no coração que queima por missões, desejo de ajudar, de colaborar de diversas formas. Ele com ele, Leandro, são muito amigos. Então, é alguém que caminha com missões no coração, diante da palavra, e desejam ser membros de nossa igreja. É de livre e espontânea vontade de vocês serem membros dessa igreja, né? Então, está diante dos irmãos o nome de Mateus e Hélida, para aceitá-los como membro. Proposta? Apoio? Favoráveis, levantem uma de suas mãos. Contrários? Ninguém. próxima imagem que nós temos, a foto, também conhecidos, Alfredo. Essas fotos são aquelas tiradas, viu, nas nossas conversas. Vocês estão perguntando, foi ali. É que eu estava junto em várias, mas eu cortei para ficar só, né, o casal. Alfredo Bergman. Alfredo é primo mesmo do Nelson. É primo do Nelson. A história aqui tem bastante detalhe, mas enfim, a mãe do Alfredo era da primeira igreja batista em Sumaré,
O pai não era batista, mas não praticante, foi para quadrangular, enfim, são batizados por imersão. A Edilene começou na Igreja Batista do Redentor, é isso mesmo que a Edilene foi, né? Igreja Batista do Redentor. Ela frequentou por um pouco de tempo a terceira Igreja Batista de Nova Odessa, pouco tempo, depois ambos foram para a Igreja Quadrangular. Então foram membros na Igreja Quadrangular por mais ou menos 6 anos. Após a saída da Quadrangular, ficaram um bom tempo em casa, e aí quando nasceram os 2 filhos, né, Amanda e o Pedro. Começaram a ir na segunda Igreja de Nova Odessa, mas aí não ficaram, foram para a Memorial do pastor Tibério, saíram, enfim. Depois conheceram a nossa igreja em meados de outubro de 2021, e a informação que eu tenho aqui, que o que atraiu também é a receptividade, a forma como foram recebidos aqui, deixou eles bem felizes. Então, por favor, Mata com o microfone, está na mão já. Fala alguma... Alfredo e Edilene, fiquem em pé, por favor. Amanda... O Pedro não veio? Tá, então, fale, por favor, Alfredo, como vocês chegaram, o motivo de estarem conosco, o que está no coração de vocês, por favor. Bom dia. Que nervoso. Agradecemos aí, é a graça de Deus estar aqui, pela graça de Deus. Amém. Estamos contentes de estarmos aqui. O que nos trouxe aqui foram as várias formas de acolhimento. Passamos por pandemias, né? E a gente também estava orando para achar uma igreja, mas a gente já conhecia, eu conheço aqui desde criança, tenho os primos aqui, né? Então, as várias formas de acolhimento, a internet, né, o culto, eu achei, nossa, que qualidade de imagem e de som. Isso aí foi a primeira coisa que a gente notou. Olha aí. Eu acho que não comentei isso com o pastor no dia. Não, isso você é para mim novidade. Então, assim, a organização, então, é muito, muito bom de assistir, né, essa possibilidade. Outros acolhimentos, a abertura aqui, naquele galeto que estava lá, sempre para missões, mas também o ponto de hidratação para as bikes. Eu falei, puxa, alguma coisa mudou. Né? As lives, os estudos de quarta-feira, que a gente já começou a acompanhar meio que quietinho, assim, pensando, tomara que não veja a gente, né, na internet, não vamos nem falar boa noite. E o pastor lá, estão chegando, a gente lá, quietinho, né? Hoje a gente consegue falar boa noite agora. Sim, e escrever um pouco mais, inclusive. Escrever um pouquinho mais, né? Perfeito. Então, acho que esses pontos de acolhimento, as pessoas aqui, né, os irmãos aqui, eu me lembro quando a gente entrou aqui, eu não recordo o dia, né, mas o primeiro boa noite, sejam bem-vindos, foi da Letícia. Aqui, quando a gente chegou do lado de lá, ainda a dúvida era, entra por lá, entra por aqui, vamos entrar por ali? Não, não deve ser, não. Essa era a dúvida. Tá? Então, foi um dos acolhimentos, e aí, dos irmãos que fizeram integração com a gente, conversaram com a gente. Aí a gente foi vindo mais, começamos à noite, depois vamos de manhã. O trabalho com jovens é outro ponto, né? Trabalho intenso com jovens e, principalmente, o estudo da palavra. Todo mundo engajado nisso. E a gente viu os jovens aqui fazendo louvor, os jovens recepcionando. Então, todos os irmãos, desde jovens, as mais velhos, os mais experientes, a gente viu que tem, assim, Deus fazendo a obra. Então, a gente se sentiu muito bem aqui, né? Sentiu muito bem. Acho que foi isso, mais ou menos, você vai falar. A Edilene, antes que ela fale, no nosso último galeto, eles também carinhosamente prepararam aquele sonomomo, várias coisas para poder vender aqui, já nem sendo membros efetivamente, mas querendo ajudar de alguma forma. E graças a Deus aí por todos os envolvimentos, né? Que bom. Bom dia a todos. Bom, eu sou bem tímida, mas é uma coisa que eu preciso estar falando. Eu acho que a imagem de família perfeita, às vezes a gente passa e não... Eu acho que a maioria, depois da pandemia, é difícil falar que ficou... É difícil falar que está perfeito. A gente vem tentando estar de pé. E a igreja, nesse momento, foi bênção para a gente, pastor. Amém. E eu creio que vai continuar sendo para nós e para muitas outras famílias. É isso que eu quero estar colocando aqui.
E eu creio também que mais para frente a gente pode dar o testemunho de algo muito mais bonito que pode estar acontecendo na vida da gente aqui. Amém. 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 Graças a Deus. Presidente está diante do presidente da igreja, receber a família Alfredo e Edilene. Eles, né, os filhos, acompanham como família, mas, por favor, presidente. Está diante dos irmãos, o nome do Alfredo e Edilene. Proposta dos irmãos. Proposto, apoio. Favoráveis, levante uma de suas mãos. Contrários? Obrigado. O último casal, família, se conhecem? Não está aqui a Viviane, né? Está aqui, Douglas. Eles são tão já conhecidos, eu vou ser honesto em que nós não tivemos a nossa conversa de 2, 3 horinhas ali na sala. Não tivemos, podemos ter ainda. São bem conhecidos, Viviane é a irmã da Vivian. Vem falar alguma coisa. O Douglas, aqui à frente. Apesar de ser palmeirense falar alguma coisa, né? Fica de pé o casal, olha. Eles também já eram da Igreja Batista, acho que é Íbica, lá em Americana, né? Já tem uma formação na Igreja Batista. E tem vindo aqui com as 2 filhinhas, com a Ana e com a Gabriela, e desejam também ser membros aqui na igreja. Mas fale um pouco sobre esse tempo juntos, a decisão de vocês, por favor, Douglas. Bom dia, igreja. Um dos principais motivos de estar com os irmãos é buscar essa comunhão das nossas filhas na EBD. Não é uma classinha apenas para brincar, né? Ali tem palavra. Então, isso aí para a gente foi fundamental. E para a gente também, né? Tá de volta na EBD, coisas que nas outras igrejas a gente não vivenciava isso, né? Então, tá em contato constante com a palavra, isso aí foi para a gente fundamental, né? Um dos principais motivos. Passar um pouquinho para... Isso. Aí, Viviane, é a sua oportunidade agora. Já falou tudo. Pois é. Você está contente de estar em nosso meio? Sim. Sempre foi meu desejo estar aqui. E é o que agrega, né, na vida das nossas filhas, que para nós isso é o mais importante, porque a palavra nós já temos no nosso coração, o entendimento, elas ainda não. Apesar da gente trabalhar isso em casa, elas precisam disso. E pelas igrejas que a gente passou, a gente não vê isso mais sendo trabalhado nas crianças, é mais uma brinquedoteca, mais para os pais poderem assistir um culto e as crianças não são alimentadas, né? E isso é muito triste. Eu sempre bati nessa tecla. E depois da pandemia, como a maioria das famílias aqui, e as classinhas não voltaram, e, não estavam mais trabalhando, né? Demoraram muito a voltar. E aqui já tinha voltado. E foi por isso que a gente começou a frequentar mais aqui, para trazer as meninas, para elas não perderem essa vontade de estar na casa do Senhor, de buscar, de ouvir as histórias, de cantar. Então, isso foi fundamental. Essa foi a nossa decisão. Muito obrigado. Presidente, por favor. Está diante dos irmãos, Douglas e Viviane. Proposta da igreja. Apoio. Favoráveis, levantem uma de suas mãos. Contrários, sejam bem-vindos. Igreja, por hoje nós encerramos, são essas 7 famílias, mas me permitam ainda dizer que não parou. Tem mais famílias chegando, possível que esse ano, se não comecinho do ano que vem, já sejam aceitas. Está lá à porta a Bárbara com o Gabriel. Olha o Gabriel como está lindão, né? O Hugo está por perto ou não? O Hugo está sentado ali. Isso, Hugo. Fica em pé, Hugo. Conversei com eles um bom tempo, mas aí nasceu o bebê, faltou um pouco o processo, eles ficaram mais recolhidos, enfim, mas permita o Senhor num breve tempo, né, quem sabe? Então, podem se sentar, Hugo. E tem também o Fabrício Testa, que não está aqui hoje, ele veio semana passada. Alguns aí que nós vamos trabalhar um pouco mais, para também ou passarem pelo batismo, ou serem aceitos por aclamação. O pastor Paulo está trabalhando de uma forma muito carinhosa com o Manuel, com a Regina. Está aí, fica em pé, Manuel. Regina também. Isso, Neto. Fica de pé, Neto.
Isso. Neto que não fala quase nada, né, Neto? Olha, dá uma olhadinha para trás. Eles estão sendo preparados para serem batizados, né? Então, o pastor Paulo está cuidando deles, né, pastor Paulo, com muita alegria. Então, na hora oportuna, no momento certo, também deverão ser aceitos, mas aí podem se assentar. Aí por batismo, né? Podem ser membro da igreja por 3 formas: carta de declamação, transferência e batismo. É isso, né, pastor? Esses 3 caminhos aí para ser membro de igreja. Crianças também que vão participar da classe de batismo. Então, a igreja está num momento aí de caminhando ainda com a iminência de mais novos que chegarão. E eu gostaria, eu acho que por mim eu dou para encerrar essa parte, ainda finalizar com, eu sei que a hora passa, mas o dia é especial. Os irmãos, eu queria falar que nessa conversa com eles, na salinha, de 2 ou 3 horas as conversas, 3 pontos ou 4 pontos foram ditos deles, e eles não combinaram em falar isso comigo. Primeiro, que levanta a responsabilidade e traz alegria o trabalho com crianças. Foi mencionado não só por você, Elisângela e Wilson. Outros 5 falaram. Só que vocês não conversaram com eles. Vamos combinar de falar isso com o pastor. Não foi, né? Trabalho com crianças, isso chama atenção. Tanto que dos 7 que estão sendo aceitos hoje, 6 têm filhos. Só a Suzani com o Kelvin que não têm filhos. São recém-casados. Então, isso desperta. Isso nos chama atenção. Há algo sendo dito através disso. Segundo ponto, que vocês também, vários falaram, o estilo musical da igreja. Isso eu notei. O estilo musical, não só hinos ou não só cânticos, mesclar os dois, a preocupação da comunicação com a palavra na música. Vários falaram sobre isso. Um outro ponto aí importante, estilo musical da igreja. E um terceiro, o ensino. A preocupação com a palavra, com a exposição bíblica. EBD, professores da EBD, sintam-se envolvidos nisso. Vale a pena ensinar, estudar, ficar até altas horas pesquisando, porque são pessoas que falam, pastor, eu não sei nada, mas eu quero saber, eu quero aprender. E foi outro ponto primordial. E também, até o pessoal que está na mídia, no som, a igreja que investiu nisso e vai continuar investindo agora lá no salão nosso da Escola Bíblica, que vai ser o núcleo de ensino bíblico. A partir dali, vale a pena investir em transmissão, em boas câmeras. Não foi tão barato que nós temos, mas vidas foram alcançadas, estão sendo e serão, para a glória de Deus, alcançadas através das transmissões. Então, espero que os irmãos tenham captado essas informações nas palavras deles. Pastor Cid quer fazer o uso da palavra, depois eu passo para o presidente. Está rindo de mim ou para mim? Está rindo de mim ou para mim? Essa semana, irmãos, quase eu fui. Mas eu tenho cabeça dura. Sofri um acidente na cabeça e ela não rachou. Eu não sei, pastor, está ouvindo, pastor? Está ouvindo. Eu não sei se vou falar mais alguma vez aqui, mas eu quero fazer referência a uma menina que eu conheci quando ela foi minha ovelha. Sorria, irmã. Deus te ama. A irmã, ela ficou surpreendida. Letícia. Fica em pé, Letícia. Esta foi a primeira dos viajantes que estão chegando hoje. Depois, a Lília, e aí foi aumentando. Eu quero falar um pouquinho, não vou falar muito, porque eu escrevi tudo isso num livro que, lamentavelmente, foi mal editado. Vocês estão chegando a uma igreja cheia de virtudes, mas também, como igreja humana, tem muitos defeitos. Não olhem para os defeitos dessa igreja.
você já tem uma experiência farta de passar por igrejas e igrejas. Não vamos agora entrar em detalhes, mas esta igreja os recebe com muita alegria. Eu notei uma coisa aqui, que aliás notei lá na Praça da Sé, em 1960, quando eu estava esperando o ônibus para voltar para casa, depois de um dia de haver lecionado em 3 escolas, com período integral. Uma mulher chegou na porta do ônibus, aqueles pequenininhos de motor na frente, e gritou para o cobrador: cobrador, manda todo mundo para frente porque eu preciso chegar em casa. Ele, coitado, deveria estar trabalhando. Você está triste hoje? Não? Muito bem. O cobrador olhou assim para a mulher e disse assim: manda, eu mando em minha casa, quando a mulher não está. E é um fato, eu notei aqui hoje, elas diziam para o marido: falem. Porque elas mandam. Agora, minha última mensagem, irmãos. Os irmãos, eu repito aqui o que falei outro dia, uma irmã me chamou a atenção. Foi a 5ª vez que eu fui repreendido nesta igreja. E ainda não desisti dela. Eu sou o segundo na fila, lá na frente. E se alguém de vocês quiser passar na frente, eu não vou brigar, não vou zangar com ninguém. Isso não é ofensa a ninguém. É uma convicção que eu tenho. Eu sou o segundo na fila para partir para estar com o Senhor. E esta semana quase eu fui. Mas de teimoso eu estou aqui hoje novamente. Meus amados irmãos, não nos esqueçamos que esta igreja é uma igreja composta de seres humanos. Quem quiser vai achar defeitos aqui, muitos defeitos. Mas se você é um ser espiritual que está buscando na Bíblia todos os dias, como meu pai fez, e em oração todos os dias pelos filhos, e todas as noites, porque éramos 12, então durante pelo menos 20 anos, pastor, o berço funcionou lá na casa dos meus pais, e ele todas as noites cantava brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando por Jesus. Se vocês, casais, famílias que estão aqui, seguirem esse modelo, seus 12 filhos, será que terão 12 filhos daqui? Os tempos são outros, né? Os 12 filhos serão, apontou para ela, porque você fique quieto. Você fique quieto, porque o vídeo está mostrando, e já me disseram, fala para aquele moreno simpático, te chamaram de moreno, viu? Aquele moreno simpático não deve estar se levantando durante o sermão. O povo lá está nos observando aqui. Está. Então, meus amados irmãos, fique esta mensagem. Eu não sou velho. Parece que aqui na igreja me consideram velho porque não me pedem para nada. Eu sou um pedagogo que pratiquei, meus amados irmãos, aquilo que eu aprendi, primeiramente na igreja, na escola dominical. Quantos aqui dos jovens, não peço os adultos, os jovens, quantos frequentam a escola dominical nesta igreja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irmãos,
A maior coisa que eu aprendi na minha vida não foram os cursos de pedagogia, psicologia, sociologia ou filosofia da educação. As maiores aulas que eu tive foram na escola dominical. Não se esqueçam disso, não se esqueçam de seus filhos, meus amados irmãos. Eles precisam de escola dominical. A união de treinamento aqui? Não. O pastor ficou parado assim. Também ali eu aprendi a liderar, a fazer atas, a discutir. Meu pastor dizia sempre, vocês têm que discutir os assuntos e não as pessoas. Então fica aqui esta recomendação, não sei se será a última vez. Que Deus abençoe a todos. Um detalhe, a carroceria está mal, principalmente aqui e nas junções, mas segundo a neuróloga que mandou fazer uma série de exames, disse, o seu cérebro é muito bom, graças a Deus. Apenas para a gente deixar registrado, todos que foram aceitos como membros, eu também queria chamar André e Kelly, que foram recentemente aceitos, o Paulo e a Jaqueline, o Tom não está aqui com a Gisele, né? Alguém mais, pastor Paulo, me ajuda? Vem aqui à frente para uma foto, todos juntos, os de hoje e os que recentemente foram aceitos. Vamos tirar, alguém vai tirar uma foto deles aqui à frente, e todo mundo que foi aceito, para registrar para a igreja. O Paulo Fiorotto, no bom sentido, ele me corrigiu. Ele falou o seguinte, que eu falei dos motivos pelos quais todos mencionaram, mas eu falei, você quer falar? Não, eu não. Mas então eu estou falando que, parece que o que foi nítido entre todos, que ele falou que foi o amor pelo qual foram recebidos aqui na igreja, né, todos esses. Então, que alegria poder, para sair na foto, deixa eu dar uma pastadinha, pastor Paulo, isso, chegar a pegar todo mundo junto. Se tivessem as crianças, não ia caber, eu acho, né? As crianças. Então, prezados, que vocês sejam bênção na igreja, a igreja seja bênção na vida de vocês. Igreja, a gente pode receber eles de uma forma muito alegre, calorosamente, uma salva de palmas. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a vocês. Podem se assentar, por favor. Quem? Saiu, acho que, pastor. Acho que saiu sim, pegou junto, deu tudo certo, está tudo bem. Isso. Podem se assentar, por favor. Tá aqui. Eu só queria deixar com vocês um versículo. O pastor leu na mensagem Filipenses, né? Mas quando o apóstolo Paulo começa o versículo 4, ele diz, portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria é coroa. Sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor. Essa é a nossa oração, e eu creio que nós podíamos orar agora com vocês aqui na frente. Tá, ok? Igreja, coloque-se em pé. Deus, nós te agradecemos esta manhã, que nosso coração tem se alegrado em receber esses queridos irmãos, essas famílias, para que possam atuar junto com a tua igreja, em prol do teu reino, ó Deus. Por isso nós colocamos elas nas tuas mãos, seus filhos, e, ó Deus, cuida de cada um, e que eles estejam sempre firmes no Senhor. É a nossa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ir para os seus lugares. Vamos ficar de pé, vamos cantar um último cântico, chama Em Comunhão. É um cântico muito oportuno para esse momento, e que você possa olhar para a letra e se alegrar, cantando juntamente, todos como uma só igreja.
em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão, em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Encerramos, Pastor Paulo, encerramos com esse cântico, a Assembleia Extraordinária nessa manhã, e o tempo está andando rapidamente, mas dá tempo ainda, você terminando o culto, de você chegar numa dessas famílias, você abraçar. Se você assim, às vezes é meio durinho, vai lá, conversa, dá um abraço, e você que está chegando, você tem facilidade, abraça também. Tempo gostoso de a gente poder estar recebendo uns aos outros, e ainda que com falhas, com dificuldades, a gente falar como Paulo, nós olhamos para o nosso autor e consumador da nossa fé. Sigamos em frente, prossigamos para o alvo. Amém, igreja? Vamos orar. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e o consolo, encorajamento do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Encerramos com oração silenciosa e música pelos instrumentos.
para não escapar ninguém, eu vou sair à porta. Todos que foram aceitos, vão à porta comigo. Vai ter uma filinha ali. Vai ser gostoso, vamos lá.